Paz seja convosco. Estamos iniciando aqui agora a nossa primeira aula da nossa escola bíblica e nós vamos ter aqui uma série de aulas onde nós vamos juntos estudar a palavra de Deus. A escola bíblica não vai ser um estudo teológico profundo, mas nós juntos vamos começar a caminhar no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje na primeira aula eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito da Bíblia, da importância, do valor, da inspiração, daquilo que a Bíblia é e representa para cada um de nós, servos e servas do Senhor. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, nós queremos te agradecer porque temos a oportunidade de aprender a sua palavra. Que o Senhor, através do Espírito Santo, venha nos capacitar, tocar a nossa mente, para que a gente entenda a tua palavra e que o Senhor também, através do teu Espírito Santo, dê sabedoria a este teu servo para ensinar. Ensina-nos a tua palavra, Pai, nesta aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos conversar um pouquinho então a respeito da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, ela é uma coleção de livros. E essa coleção de livros é composta por 66 livros diferentes. São 66 livros diferentes que estão divididos em duas divisões principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Desses 66 livros, 39 deles estão no Antigo Testamento e 27 livros estão no Novo Testamento. É interessante também saber que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas ou 3 idiomas. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento, em quase toda a sua totalidade, foi escrito em grego e algumas poucas partes escritas em aramaico. Uma observação interessante é a gente saber que, segundo pesquisadores e estudiosos, nos dias do Senhor Jesus, a língua que se falava era o aramaico. Então, provavelmente Jesus e os judeus, nos dias de Jesus, segundo os pesquisadores e os estudiosos, a língua que se falava era o aramaico. A Bíblia ela foi escrita num período de tempo, no intervalo de aproximadamente 1500 a 1600 anos. Então, entre o primeiro livro da Bíblia que foi escrito e o último livro da Bíblia, que foi escrito por João, o livro de Apocalipse, há um período longo de 1500 a 1600 anos. A Bíblia não foi escrita por Deus, mas ela foi escrita por homens, e estes homens escreveram inspirados por Deus. Não foi Deus que escreveu a Bíblia. A minha memória pode estar me traindo, mas eu me lembro de apenas 2 passagens, que uma delas é a Tábua dos 10 Mandamentos. A Tábua dos 10 Mandamentos ali foi escrita pelo próprio Deus, e existe uma passagem em Daniel, onde uma mão aparece e escreve na parede, e cogita-se de que ali poderia ter sido a mão de Deus. Mas com exceção dessas 2 passagens, salvo algum equívoco, algum engano meu, toda a Bíblia foi escrita por homens, mas os homens escreveram inspirados por Deus, usados por Deus. Existem algumas evidências muito fortes que provam que a Bíblia foi inspirada, que a Bíblia foi orquestrada pelo próprio Deus. Então, raciocina comigo um pouquinho para você entender. Veja só, a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes. 40 autores diferentes. Esses 40 autores, eles viveram em épocas diferentes. Como eu disse anteriormente, a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1500 a 1600 anos. Então, por exemplo, João não conviveu com Moisés. E eles viveram em períodos muito distantes. De 1500 a 1600 anos é o tempo que separa desde o primeiro até o último escritor das Sagradas Escrituras. E além de separados pelo tempo, existiu em alguns casos ainda a separação geográfica.
eles não viveram no mesmo lugar, todos os escritores não estavam na mesma terra, na mesma cidade, na mesma nação, mas em alguns casos eles estavam geograficamente distantes. Então veja bem, 40 homens diferentes. E isso já poderia levar a Bíblia a ter muitas diferenças. Além de serem 40 homens, viveram num período distante um do outro, de 1500 a 1600 anos, o que aumentaria a possibilidade da Bíblia ter muitas divergências e contradições. E se não bastasse isso, ainda havia uma distância geográfica em alguns casos. Então todos esses fatores levariam a uma situação de divergência na Bíblia. A Bíblia poderia ter muitas divergências por causa desses 3 fatores que eu pude apresentar para vocês. E se nós levarmos em conta ainda estas informações que eu dei, mas o fato de que as formas de comunicação da época eram muito poucas e muito limitadas. Então, juntando tudo isso, como que a gente pode explicar que os 66 livros da Bíblia, eles parecem ser apenas um livro com começo, meio e fim? Diante de tudo isso, fica difícil você explicar essa perfeição que a Bíblia tem. São 66 livros, com 40 autores diferentes, num período de 1500 a 1600 anos entre o primeiro e o último escritor. Separação também, além do tempo, geográfica, e mesmo assim, quando a gente ajunta os 66 livros, há uma concordância, uma perfeição entre eles, como se tivesse sido escrito por uma só pessoa. Qual é a explicação disso? Apenas uma explicação, de que todos esses 40 homens, ao longo deste longo período, de 1500 a 1600 anos, todos eles escreveram inspirados, dirigidos por Deus. É como se fosse uma grande orquestra e Deus estivesse ali como maestro, regendo aquilo que estava acontecendo. Então a Bíblia, ela foi inspirada pelo Senhor nosso Deus. Então nós precisamos entender e crer que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela tem muitas finalidades importantes para as nossas vidas. Então, como ponto de partida nesta primeira aula de hoje, você precisa entender e receber no seu coração, aceitar no seu coração que a Bíblia não é um livro como os outros livros, ela não é um livro como um livro qualquer. Existem muitos livros importantes na história, mas nenhum deles se compara à Bíblia, porque a Bíblia é a Sagrada Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus e é através da Bíblia que Deus se apresenta, e muito mais do que isso, é através da Bíblia que Deus se revela ao homem. Não existe nenhuma outra fonte segura para apresentar Deus que não seja as Sagradas Escrituras. Nenhuma outra fonte é segura, nenhuma outra fonte é confiável. Se você quer conhecer a Deus, saber como Deus é, o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus deseja, o que Deus aprova, o que Deus reprova, se você quer saber exatamente qual é a vontade de Deus, a única fonte segura que existe é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então a sua vida tem que ser firmada e tem que ser baseada naquilo que ensina as Sagradas Escrituras. A sua conduta, as suas convicções, tudo tem que ser inspirado na Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Na Bíblia existem as respostas, os ensinamentos, a orientação, tudo o que você precisa para viver uma vida piedosa, uma vida vitoriosa, uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida segundo a vontade de Deus, você encontra na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero ler com vocês agora alguns versículos que falam a respeito da Bíblia. E o primeiro deles, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
o provérbio 30, provérbio capítulo 30, também traz algo muito legal, muito precioso e importante a respeito da palavra do Senhor nosso Deus. Provérbio 30, se você está aí, compara na sua Bíblia, por favor. Provérbio 30, versículo 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então toda a palavra de Deus é pura e é um escudo para todos que confiam nele. Uma outra declaração importante sobre a Bíblia está lá em João capítulo 5, do versículo 39 ao versículo 40. Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 39 ao versículo 40. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então olha a orientação que o Senhor Jesus dá. Examinais as Escrituras. A Escritura é para ser examinada. A palavra de Deus é para ser examinada, para ser estudada. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então a palavra de Deus, a Escritura tem que ser examinada, é o ensinamento, é o conselho, é a ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, o versículo 17 e 18 também fala algo muito precioso sobre a Bíblia. Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18 dizem assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala a respeito da armadura de Deus e diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Então essa é a arma do cristão. Um outro versículo está em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15, 16 e 17, que dizem assim: que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz ao Timóteo: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então veja que a instrução, a sabedoria, a perfeição, ela só vem quando você medita, estuda, se dedica em conhecer e aprender a palavra do Senhor nosso Deus. E para terminar aqui a nossa primeira aula de hoje, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva. Olha que poderoso isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito bem, eu termino essa nossa aula dizendo o seguinte: a gente muitas vezes conversa com as pessoas e as pessoas dizem assim: eu sirvo a Deus do meu jeito, eu penso que Deus é assim, eu acho que Deus é desta forma. E se cada um for servir a Deus do seu jeito, ninguém vai estar servindo a Deus do jeito certo. A maneira de se servir a Deus está revelada na palavra de Deus. Aqui Deus mostra como Ele quer ser servido. Então, o que alegra, o que agrada o coração de Deus não é o que você acha, o que você pensa ou o que você quer fazer. A Bíblia fala que 2 irmãos, o Caim e o Abel, foram oferecer um culto a Deus. Deus recebeu o culto de Abel,
mas Deus recusou o culto do Caim. Deus recebeu o Abel e o seu culto, e a Caim e o seu culto não. Por quê? Porque o Caim quis oferecer a Deus um culto do jeito dele. E você precisa entender que do seu jeito para Deus não serve. Deus não recebeu o culto do Abel porque o Abel era melhor do que o Caim. Mas Deus recebeu o culto do Abel porque o Abel fez do jeito que Deus queria que fosse feito. E se você quer ser aceito por Deus, se você quer ser recebido por Deus, você tem que fazer do jeito que Deus quer e não do seu jeito. Guarda isso no seu coração. O seu jeito não vale nada para Deus. O que tem valor para Deus é quando você faz as coisas do jeito que Deus quer que você faça. E o jeito que Deus quer está revelado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta pequena aula de hoje, por tudo que nós aprendemos nesta primeira lição de hoje, Senhor. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, continuar nos ensinando e, como a sua palavra diz, nos fazendo lembrar todas as coisas que nós temos aprendido. E que esta aula possa ajudar a cada um dos teus servos a crescerem no conhecimento das coisas de Deus e a crescerem espiritualmente. Senhor, abençoa-nos no aprendizado da tua palavra e nos ajuda a crescer cada dia mais. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula.